minhas feras! Tudo bem com vocês? O meu nome é Klein, eu sou do 2º ano do ensino médio aqui do Colégio Ângulo de Boituva. E, gente, hoje estamos aqui com mais um episódio do nosso querido quadro de Frente com a Fera, o quadro em que a gente entrevista professores e funcionários aqui da escola. E eu tenho um adendo, né? Um pequeno detalhe, é minha primeira vez sendo host-chefe, então se eu gaguejar um pouquinho... Gente, chegou o dia, chegou o momento, mas... A hora dela. Eu não poderia estar aqui sozinha, né? Apresentem-se, por favor. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marina, do 1º ano do ensino médio, e também é minha primeira vez aqui como host, então tô muito ansiosa pra gravar esse episódio com o Cláudio, né? Nosso querido. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Letícia, sou do 1º ano aqui do colégio. Eu tô muito ansiosa pra abordar esse tema no episódio. Já sou velha aqui de host, então vocês vão decorar minha cara aqui já. E estamos aqui com o nosso convidado, Cláudio, um mestre da geografia, não é mesmo? Gente, mestre dos magos, de cerimônia, todos os mestres que existem, ele é mestre, tá? Bem, então, para quem me conhece, eu sou o Cláudio. Para quem também não me conhece, eu também sou o Cláudio, né? E assim como a Maria Clara, é minha primeira vez aqui. A gente tá sendo parceiro de primeira vez, olha que legal. Muito bem, e mesmo no frio tá calor, né, gente? Nossa, mesmo no frio tá calor. Nossa, eu adorei, eu achei super profundo. Tá bom. Combina super com o que a gente vai falar hoje, tá? Pois é. Sobre a geografia. Bem, pra começar... É sobre geografia. Pra começar, galera, eu queria perguntar da sua... Não adianta negar, falar que não é especialidade, porque você já me disse, então... É sim. O que são as bacias hidrográficas? Explique para nós, por favor. A gente precisa pensar que... Vou começar pela grande área da geografia, né? A gente precisa pensar que na geografia existem grandes sub-áreas, assim, né? E quando você está no ensino fundamental, ensino médio, assim, você percebe que a geografia ela vai desde a parte física do planeta até a parte humana, política, enfim. E tudo isso está separado em algumas grandes sub-áreas, né? Você falou em mestre e tal, enfim, especialização, né? A especialização que eu tenho em bacia hidrográfica porque eu estudei bacia hidrográfica, certo? Então, o que seria essa bacia hidrográfica? Toda a área que vai captar a água da chuva, toda a água superficial vai fazer parte de uma bacia hidrográfica. Para onde que essa água vai? Para um rio principal. Então, por exemplo, qual é a ação que a água faz, por exemplo, quando ela está na superfície? Se você derrubar água em cima da mesa, para onde que ela vai? Para a parte mais baixa da mesa. Assim funciona em todo o ambiente terrestre em relação à gravidade, né? Se você derrubar água em qualquer lugar que seja, se a água, né, cair da chuva, enfim... ela vai escoar. Ela vai escoar para o lugar mais baixo possível. Esse lugar a gente vai chamar de nível de base. Então, aqui vai controlar basicamente a bacia hidrográfica. Né? Então, a bacia hidrográfica ela vai ser toda a área no entorno de um rio principal e os seus afluentes que vai coletar essa água da chuva e vai levar para o rio principal. Esse rio principal ele pode ser... ou exorreico, que a gente fala que é exorreico, uma palavra super técnica, assim, sabe? Adorei. Pra dizer que Só de mestre. Só pra mestre. Só pra mestre. Enfim, o rio ele é exorreico quando ele deságua no oceano, né? Não deságua no mar. Existe uma pequena diferença também. E ele é endorreico quando ele deságua no interior do continente. Então, quando ele vai para um lago, por exemplo, um depósito subterrâneo, isso vai ser... um rio endorreico. A gente tem 2 tipos no Brasil, né? A maior parte é exorreico. E nas bacias hidrográficas, a gente faz essa conexão com a geografia porque todos os elementos do espaço que a geografia pode analisar estão fazendo a diferença na bacia hidrográfica. Então, basicamente, vai ser todo esse espaço que a gente consegue ver, que consegue coletar água e levar para um espaço principal, que é o rio. Certo? Então, essa é a definição de bacia hidrográfica. Certo? Um termo mais popular possível, assim. Acho que o próprio nome bacia vem um pouco dessa coleta de água, né? Então, tipo, se você está coletando água para abastecer um reservatório, para abastecer um caminho, por exemplo. Né? Então, é isso. E, assim, a gente ficou sabendo que você tem uma especialização ali em geomorfologia e tal, e como esse episódio vai ter mais ou menos um foco em impactos ambientais, aquecimento global, como que você pode relacionar dessas duas coisas, esses 2 tópicos? Bom, vamos lá. A bacia hidrográfica, ela trabalha também dentro da geomorfologia, né? Porque a geomorfologia basicamente é a ciência que vai estudar a forma do relevo.
nossa, Cláudia, tinha uma coisa mais legal pra você estudar, que forma do relevo, né? Então, tipo assim, na geomorfologia a gente estuda a evolução do relevo e hoje em dia a gente coloca também a relação que o homem tem com o relevo, de ocupação do espaço, de alteração do espaço, né? Então, se a gente faz o link de que as sociedades humanas, elas se organizam primeiramente em lugares onde os recursos necessários para ela vão estar disponíveis em um certo local, e esse local quase sempre vai ser a bacia hidrográfica, você já entende que existe uma relação entre a geomorfologia, a ocupação do solo e o que a gente está fazendo com o planeta, que é basicamente o aquecimento global. Então, quando a gente pensa também nessa relação com o aquecimento global, qual a relação que o aquecimento global vai ter com a bacia? Vamos lá. Se a gente está ocupando a área da bacia, se hoje a gente urbanizou a maior parte das bacias pelo mundo, e a gente está causando alterações nela, as alterações globais também impactam nas alterações locais. Então, dinâmica de chuva, por exemplo, vai alterar a quantidade de água que vai ter na bacia, por exemplo. O relevo vai ser modificado, né, porque a gente tem a ação do tempo no meio disso tudo. Então, o aquecimento global ele vai impactar diretamente desse contexto global para o local, porque a gente contribui fazendo essas ações, né? Então, eu acredito que a relação que a gente tem que fazer quando a gente analisa a bacia hidrográfica não é mais só olhar para a bacia hidrográfica, mas olhar também para as ações humanas que a gente está fazendo no mundo inteiro e que estão impactando diretamente a bacia. Sim. É que eu acho que tem muito esse estigma também de tipo, vou estudar bacia hidrográfica, só vou ir lá na bacia, ver a água passar assim, não. Só vou olhar para o rio. Eu vou olhar para o rio, não, mas tem tipo, Tem todo muita coisa por trás. Tudo humano Sim. por trás. Não é só a natureza que influencia, né? Sim, eu tenho comigo assim, que, tipo, eu meio que me apaixonei assim pela geografia desde a graduação, assim. Que fofo. E essa paixão assim veio por saber que a geografia é uma das disciplinas que mais aborda os elementos do mundo inteiro e as variáveis do mundo inteiro para analisar uma coisa numa escala local ou global, por exemplo. Cara, isso eu acho impressionante. Tipo, às vezes eu olho pra geografia que a gente estuda, principalmente no ensino médio, hoje em dia, que tudo é uma relação de, tipo... Causa e consequência. Causa e consequência, tipo, o território Sim. com o político, até não necessariamente na geopolítica, até em outras coisas. Sim. E antes eu olhava pra geografia e falava, tá, você vai estudar a terra e o Uma mar. rocha. E o Você vai mar. ver umas Mas, rochas gente, lá. é um negócio que, tipo assim, é uma influência tão conectada e tão Sim. maravilhosa, Um assim. efeito causa o outro, causa o outro. Quando a gente vê, já chegou uma coisa que é muito maior do que parece. Muito Com maior do que certeza. parece, porque essas conexões elas se estendem muito, assim, louco, sabe? né? Tipo, existem sub-áreas de geografia que a gente Você não nem estuda imagina, né? na escola, assim, não tem no currículo escolar, por exemplo, geografia da saúde, vai entrar um pouco com geografia da população, por exemplo. Nossa, gente, que tudo. E aí, tipo, ela não é tão conhecida assim, mas ela tá dentro da grande área da geografia, por exemplo. Eu tinha uma professora na faculdade, que era a professora Edelci. Beijo, Edelci, coitada, tá aposentada já, inclusive. Que ela era climatóloga. E aí... Nossa, eu acho Nossa. muito legal que Eu estuda acho clima. Só o nome já é legal, né? legal, né? Sofisticada. E aí ela estudava a dispersão de doenças no espaço urbano de São Paulo, principalmente em periferia. Então Nossa, ela pegava então, tipo, dados do SUS e categorizava assim, os espaços onde tinha maior ocorrência de tal doença e menor ocorrência de tal doença, por exemplo. Então, voltando agora para a bacia hidrográfica, né? A doença, a bacia. Nossa, Enfim. eu amei. Quando a gente analisa a bacia nessa escala local, a gente entende que ela já está tendo esses impactos do aquecimento global com uma maior quantidade de chuva, principalmente, né? Sim. Só que o que muda todo esse processo também foi o que causou e está causando o aquecimento global, que é as ações do ser humano. Então, tipo assim, um consenso global que a gente tem é que desde a Revolução Industrial, século XVIII, 1700 e tralalá, Guaraná com rolha, enfim, a gente tem um aumento gigantesco dos gases de efeito estufa na atmosfera e isso está tendo uma grande relação com o aumento da temperatura média do planeta. E se você aumenta a temperatura média do planeta, você aumenta a temperatura média local também. Então é algo Pode dar um que... probleminha. É um pequeno problema, pequeno né? problema, né? Problema. Então, quando a gente pensa que, tipo, a bacia ela só vai falar sobre o rio,
entendeu? O aquecimento bacia lá, global o rio. só vai falar sobre o aumento da temperatura da Terra. Que tem essa crença, né? Tem esse essa dicotomia, né, essa diferença, assim, que as pessoas ainda acreditam por não ter, né, um assunto, uma ideia mais aprofundada, assim, sobre o assunto, né? E que, infelizmente, tem ocorrido muito por aí. Só que todas as coisas estão conectadas. Então, quando você fala em bacia hidrográfica, você precisa considerar hoje não só a área da bacia, mas você precisa considerar o que está fora da bacia, que também intervém na bacia. O que acontece e o que aconteceu já e que vai acontecer, pra conseguir prever, né? Também. Exato. E qual é o X da questão aqui no aquecimento global? A gente tem aumentado tanto a temperatura do planeta, além das previsões que a gente tem feito ultimamente, que está ficando cada vez mais difícil da gente prever mudanças climáticas, por exemplo. A gente sabe que vai acontecer, só que isso tem aumentado numa intensidade muito grande, do tipo... Todo mundo que ouve uma notícia sobre aquecimento global na televisão pensa assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Vamos Entendeu? morrer Tipo, o mundo vai queimados. acabar. Vamos morrer Mas queimados. não é aquilo que É tipo a teoria de pensar que... Vocês assistiram 2012? Vocês lembram do filme 2012? Eu já... fala sobre o que mesmo, esse Fim filme? do mundo, basicamente. Catástrofe total, que né? eu vi uma vez que tinha na Netflix, tipo, umas coisas. Tudo o mundo caindo, acabando. Eu falei assim, nossa, que terremoto, interessante. tsunami, Você enfim. depois... 2012, né? Enfim, uma Nossa. ideia muito louca que tiveram pra fazer um filme sobre o fim do mundo, né? E aí a teoria que se tem, assim, é um meme, logicamente, né? É que o mundo acabou em 2012 e a gente tá vivendo uma realidade paralela desde então. É sobre isso que fala o filme. Meu Deus. Não? O filme fala sobre o que... enfim, Oxi. o fim do mundo, né? Mas... Aí, o meme que criaram em cima disso foi que o mundo realmente acabou em 2012. E aí ia ser muito legal se o filme fosse sobre isso. Seria Seria muito muito legal. legal. se Eu não o assisti o fosse filme. sobre aí a galera isso. corre, Seria assim. um episódio novo de Black Mirror, eu acho. Seria, Muito com bom. certeza. Tipo, aqueles bem Nossa. psicodélicos, daí depois Sim. aparece, tipo, um monte de robô reptiliano, assim. Sim. Com Ah, coisa na controlando a cabeça. galera, sim. assim. Muito bom. Nossa, você vai sonhar com isso em 2012. Seria demais. Enfim, e é tão catastrófico, assim, a gente pensar nesse tipo de coisa, porque a gente começa a entender que o ser humano mudou tanta coisa no planeta já, que isso tem se tornado cada vez mais irreversível. Irreversível e presente, né? Tipo, próximo, o fim do mundo próximo, assim, né? Quando eu tava no ensino fundamental, não faz muito tempo, isso novo, né, gente? Quando eu tava no ensino fundamental, 2010, 2012, por aí, próximo do lançamento do que filme, né? Que gracinha. eu lembro que nas escolas os professores falavam muito sobre os efeitos do aquecimento global até 2050. De que mais eventos climáticos extremos iam acontecer, furacões, enfim, tudo ia mudar. A dinâmica climática do mundo todo ia mudar até 2050. E hoje em dia a gente vê que isso já está mudando, entendeu? E a E gente é achava tão 2026. Eles Pois é. acertaram o começo, que eles vão acertar mais, né? Exato. A gente achava tão distante, assim, tipo, nossa, eu nem vou estar viva mesmo pra ver todo mundo pegando fogo. 2026, fim eu? do mundo, não. Eu acho que essa fala, que remete muito ao argumento de algumas pessoas que não querem ter filho também, né? Que é um assunto para um próximo Nossa. podcast aí, por exemplo. Nossa, tem um tema legal aqui, tá? Que a taxa de natalidade tem reduzido cada vez mais. Países da Europa, por exemplo, têm chamado cada vez mais imigrantes para trabalhar porque não tem gente disponível para o mercado de trabalho com baixa qualificação, por exemplo. Que as pessoas não estão tendo tantos filhos assim. A média de filhos é entre 0 e 1, entendeu? Ou você não tem ou você tem um. E isso tem reduzido cada vez mais nos países que estão em desenvolvimento e aqueles países mais subdesenvolvidos, assim, né? Aqueles que não entraram num período mais emergente, com exceção da Índia, por exemplo, que ainda tem uma taxa de natalidade muito alta. Mas um dos argumentos que a galera usa para não ter filho o mundo tá entrando em colapso até 2100, entendeu? Meus filhos vão sofrer com isso. A nossa geração vai sofrer com isso, entendeu? E aí isso tem sido usado de argumento. Não que eu concorde com isso totalmente, assim, sabe? Porque o mundo não vai acabar até 2100, pelo que amor se de for Deus, parar né? pra pensar nisso, ninguém nunca mais vai ter filho, né, gente? Tipo... Pois em tudo que acaba a ruim que tá reprodução. acontecendo, Pessoas não é? legais, acho legal ter filho, né? Pessoas Podem não tão legais, se procriar. Pode ter também, mas não tem problema nenhum. Oi? Oi, gordinho. Em pedra aí. Pedra?
É de 10 atenção. Como assim? Ai, entendi! Nossa, gente, desculpa, eu sou um pouquinho devagar. Meu Deus, a música começando aqui. Senhor, 2012. É o fim do mundo chegando. Ai, credo. É o fim do mundo chegando. É a sétima trombeta. Ai, meu Deus. Começou no ninho, né? Começou no ninho. Isso quer dizer que o ninho é o centro do intelecto o centro do do universo, universo. o centro da geografia. É isso aí. É isso A aí. gente criou um novo sistema solar. aqui. Sim, a gente é a Tá salvação tudo do universo. girando em Esse daqui é torno o da Sol. gente agora. Sabe? Esse é o Você Sol. sabia que esse é o Sol? É. Tá bom. Ele fica rodando. Ô, Enfim. Cláudio, e por que você acha que o aquecimento global e as bacias hidrográficas urbanas são temas tão relevantes e presentes hoje em dia? Bom, eu vou começar pelo aquecimento global, que é da escala global para a escala local, né? A gente teve nos últimos 2 anos os registros históricos de temperaturas médias globais maiores na história, assim. E é um nível alarmante porque o último relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, Gente, que chique. que chique, né? Nossa, adorei. Eles basicamente concluíram que se a gente ultrapassar uma medida de 1,5 graus na média global, um monte de eventos climáticos extremos vão começar a acontecer Tipo o e quê? vão intensificar os que já existem. Por exemplo, ciclones. Por exemplo, 2023, 2024, que foi 2024 e 2025, na verdade, essa transição entre esses 3 anos, foi o período em que a Terra atingiu essa temperatura média global de 1,5 graus. Porque além da influência do aquecimento global, a gente também tem influência de eventos naturais acontecendo. Tipo El Niño e Laninha, por exemplo. 2 temas bem relevantes assim, hoje em dia também para a gente debater. E como chegou a esse nível preocupante, o relatório do IPCC disse que a gente não pode passar de 1,5 graus. Então a temperatura média global ela tem que ficar em até 16,5 graus. A gente atingiu esse nível em 2023 e 2024. 2023, bacana. na verdade, o primeiro relatório que saiu foi de 1,1 grau. Aí depois a gente relatou que tinha aumentado para 1,5 graus. Eu vi uma reportagem, tipo, há relatos de que 2023 é o ano mais quente desde 1900 e alguma coisa. Eu fiquei, gente, eu não acredito que eu tô vivendo é que isso. a gente vê uma notícia dessa todo ano, entendeu? Então, todo ano vai esse superando, ano é é o um ano mais acúmulo. quente do mundo. A gente consegue Da se superar, história da né? humanidade, enfim. E a gente consegue se superar. E aí, qual que é o problema nisso tudo, né? Tudo. Enfim, tudo. Todo, né? Esse aquecimento global, que hoje em dia ele é comprovado desde o início, na verdade, das pesquisas lá em 1850, 1840, pós-período industrial, que já foi comprovado que ele é causado pelas ações humanas e pela liberação de gases de efeito estufa na atmosfera, não está sendo freado. Então, tipo assim, a gente tem conferências do clima em grandes períodos aí da história da humanidade. Eco 92 foi no Rio de Janeiro, por exemplo. Protocolo de Kyoto, Conferência de Paris, 2015, por exemplo. Ano passado teve do Brasil a COP30, por exemplo, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que foi aqui em Belém, do Pará. Então, quando a gente pensa em decisões sendo tomadas para reduzir tudo isso, a gente vê que isso não está tendo uma relevância tão grande a ponto de que o aquecimento global não está sendo freado. Então, tipo assim, o primeiro acordo que foi feito, que foi do protocolo de Kyoto, foi que as emissões de gases de efeito carbono teriam que ser reduzidas até pela metade até 2030. Agora, que países que reduziram essas emissões de carbono, entendeu? E outra coisa, Tipo, gente... de 150 países que assinaram um acordo, tipo, 20, 30 países, entendeu? E esse que é o mais complicado, porque, tipo, não adianta só uma nação, uma minoria de nações se conscientizar sobre isso. Você tem que, tipo, praticamente convencer o mundo inteiro de que é uma coisa ruim, porque a industrialização, essas coisas que fazem o aquecimento global ser tão fervoroso assim, gente, a escala global vai fazer o quê? Sim. E é uma coisa, tipo, bem triste também, que eu vivo vendo reportagens, tipo,
devemos abaixar a temperatura até 2030 na metade, como você disse. Ao invés da gente manter, né, que é o que as estatísticas dizem, se a gente manter, a gente sobrevive até tal ano, a gente tá, tipo, triplicando, a gente não tá nem conseguindo manter. Inclusive, a informação do relatório do IPCC foi que a gente precisa reduzir em até, vou lembrar o dado ainda, 43% as nossas emissões de gás carbônico na atmosfera até 2030 ou 2050, não me lembro bem o período, mas enfim, esse intervalo de 20 anos aí que a gente ainda tem. E depois disso, zerar as nossas emissões. E ainda assim a gente tem consequências. Porque, tipo assim, hoje se a gente for comparar em nível de efeito de gás de efeito estufa, o gás carbônico é o líder porque ele dura muito mais do que todos os outros gases na atmosfera. Então qual que é o papel dele? Conservar calor. Ele tinha que existir na atmosfera? Tinha, porque ele conserva calor. Se a gente não tivesse o efeito estufa funcionando na Terra, a Terra teria... A média da temperatura global da Terra seria de menos 18 graus. Nossa! Então, tipo assim, seria o último período glacial que a gente chamou de Terra Bola de Neve, que foi há 2, bilhões de anos atrás. Muito tempo. Aconteceria basicamente isso, né? Tipo, a gente não sobreviveria, a gente não estaria aqui, basicamente. Então ele precisa existir? Precisa. Só que o que a gente está fazendo é aumentando gigantescamente a quantidade dele na atmosfera. E qual é o problema? A gente está desenterrando o carbono para lançar na atmosfera. Se a gente tivesse usando o carbono da atmosfera, por exemplo, né, as plantas quando fazem a fotossíntese tem o processo lá de consumo, liberação de CO2, né, por exemplo. Então seria um processo mais natural, mais retroativo. Só que o problema é a gente tem desenterrado cada vez mais petróleo e isso tem movido políticas e conflitos pelo mundo inteiro, entendeu? Sim. E isso tem aumentado cada vez mais o nível de gases tóxicos do efeito estufa, né, basicamente. E principalmente, né, com a urbanização, que, tipo, gente, a urbanização é uma coisa inevitável. Tipo, uma hora ou outra ia acontecer. Principalmente agora, né, nessa crise de desemprego que tá tendo. Exatamente. As pessoas têm que ir pra cidades pra procurar emprego. Então vai ter... não tem escolha, né? Você não tem escolha. Tem tanta gente que vai obrigada pra cidade, pra trabalhar, pra sobreviver, pra conseguir ter uma vida digna. Mas, Cláudia, como que você acha que essa urbanização desordenada, porque tudo em uma certa ordem pode ser com que a gente reduza os impactos, né? Mas como a urbanização desordenada, ela afeta as bacias hidrográficas? Vamos lá. Como eu falei, a gente se estabeleceu sempre nas bacias hidrográficas, nas áreas que coletam água e levam para o rio, que a gente precisa desse recurso tão essencial para a nossa vida, que é a água, basicamente. Qual que é a primeira coisa que a gente procura num planeta novo que a gente descobre para saber se ele pode ser habitável ou não? Água. Então, quando a gente busca esse recurso para sobreviver, por exemplo, a gente está ocupando essa área, a gente começa a fazer alterações à bacia. O que se teve pós-Revolução Industrial foi que as bacias começaram a ser ocupadas pelas pessoas de uma forma muito mais intensa do que isso era antes e sem nenhum tipo de planejamento, pensando na consequência que isso ia trazer para a bacia. Então, por exemplo, hoje você tem grandes áreas em bacias do mundo inteiro ocupadas por casas de nível precário, por exemplo, que se tornam moradias de risco para as pessoas que moram nesses lugares, e que vão cada vez mais fazendo algo que a gente vai chamar de chegar mais próximo de um nível de, né, na geomorfologia a gente usa esse termo, nível de entropia do sistema. O que seria entropia? É só palavra de alto nível. Palavra técnica, gente. Palavras técnicas. Tipo seu mestre mesmo, né? Enfim, a entropia do sistema é basicamente quando o sistema ele atinge o seu nível máximo e ele colapsa, basicamente. Então, no lugar onde você teria um rio, você tem um rio 10 vezes maior do que ele porque ele acumulou tanta água, porque teve tanta chuva, por exemplo, e tanta obstrução de coisa para infiltrar água no solo, que o rio vai inundar toda aquela área ali ao entorno do rio. Inclusive, curiosidades, né? Você sabia que existe uma diferença entre alagamento, inundação e enchente? É sério? É sério. Eu achava que era tudo igual. Explica pra gente.
A gente usa esses termos assim na popularidade. Nossa, gente, pra mim era literalmente a mesma coisa. Inundação, Fazer uma gente, cheque, assim. alagamento. Gente, eu não sou Acho que nada somos como contra mestre assim, aqui. usar termo popular, né? Tipo, jamais. Porque a gente precisa popularizar isso cada vez mais. Mas quando a gente vê tipo, um relatório técnico da prefeitura, por exemplo, um plano diretor para falar sobre enchente, inundação e alagamento, são algumas definições diferentes. Vamos lá, enchente é quando o rio ele enche. Então é um período ali de enchente natural do rio. Choveu bastante? Choveu. Então o rio encheu. Mas não precisa transbordar. Só que ele não necessariamente. transbordou, necessariamente. Ah, entendi. Quando o rio ele enche e ele transborda, ele faz o que com as margens dele? Ele inunda tudo aquilo que está ao redor dele nas margens, inclusive as margens que são feitas para inundação, principalmente. São as planícies alagáveis ali do... Alagáveis não, né? Inundáveis do rio. Desse termo técnico, por exemplo. E alagamento tem a ver com a formação do lago. Então, tipo assim, forma um lago de água no lugar que choveu bastante e acumulou água, mas essa água ela ficou parada, ela está infiltrando ali aos poucos no solo e ela não vai para um rio. Então, alagou tal lugar, entendeu? Mas isso... Então, só que na popularidade a gente usa essas três palavras para basicamente a mesma coisa. Eu E ia não tem perguntar problema isso. nenhum, entendeu? Porque Usar isso. a gente fala, ai, São Eu uso Paulo os três. passou por uma enchente. É, o negócio assim, da você você não vai parar para uma pessoa que Não é sofreu. enchente. Você não Porque vai parar São para uma Paulo- pessoa que sofreu com uma enchente, uma inundação, A pessoa um alagamento, desabrigada a pessoa lá, desabrigada e isso falar assim, foi. não, o termo não é esse, tá? Por favor, Entendeu? não façam isso, por favor. Mais empatia, Tá, por mais favor. empatia tá? com o próximo. Não tô Então- entendendo o que você tá falando, você pode repetir. Pois é. Então, cada vez mais que a gente ocupa a bacia, a gente está fazendo uma coisa complicada para a bacia, que é a impermeabilização dela. A Oi? bacia, Que isso, gente? impermeabilização é quando você não deixa a água infiltrar nela. O que não está deixando a água infiltrar na bacia? os Concreto e mini- asfalto. As coisas. Então, quanto mais a expansão da área urbana aumenta, menos permeabilidade você dá para o solo. Olha a palavra E técnica. a água tem que ir pra algum Mas lugar. Você dá para o solo e a água precisa ir para um lugar, Mas, entendeu? Cláudio, e qual que é a solução para isso? Porque não tem como parar de concretar as coisas, né? Exatamente, Já essa é a questão. É. A gente tem Não que tem lidar como. com dois cenários, na verdade. A gente tem que lidar com o cenário de que as cidades, elas, no Brasil principalmente, as cidades não foram planejadas. Isso impacta grande coisa numa bacia, por exemplo. E a gente tem que pensar com o fato de que isso já está acontecendo. Então a gente tem que trabalhar com o cenário da prevenção e da contenção. Prevenção é quando você sabe que vai acontecer e você age para que aquilo não aconteça mais. A contenção é quando já aconteceu e você precisa fazer alguma coisa para mudar aquilo. Então a gente está num período de contenção. O que a gente precisa fazer? Você vai desabrigar toda a galera que está morando em casas no centro urbano, por exemplo, para trocar o tipo de material, para ser um material mais permeável possível, Esse que é o por complicado, exemplo? que agora já tá num estágio tão Exato. avançado. Então, por isso que eu falo que a gente tem que entrar num consenso de contenção. Então, o que seria ideal para fazer nesse sentido? A gente tem vários exemplos pelo mundo, né? China, Wuhan, na China, Singapura e tal, que tem feito cada vez mais modelos de cidade que, com certeza, são muito mais planejadas do que as que a gente vê, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, com modelos de cidade esponja. O que seria uma cidade esponja? Você direcionar para onde a água vai, você saber para que uso você vai fazer, né? Você vai saber que tipo de uso que você vai ter que fazer com a água para ela retornar como um benefício para a cidade. Então, por exemplo, ao longo de vários de grandes rios, por exemplo, você cria grandes áreas verdes para utilizar essa água, sei lá, para uma plantação, por exemplo, que você coleta essa água e pode usar em outro lugar. Né? Isso, tipo assim, envolve uma engenharia lascada, assim, sabe? Do tipo, você transformar uma cidade como a nossa capital, aqui no estado de São Paulo, em uma cidade esponja, por exemplo. Que a nossa capital aqui no estado de São Paulo, por exemplo, é uma das cidades que mais tem recorde de evento climático extremo no Brasil, né? De inundação, enfim, Acho que alagamento. ficaria meio drástica a mudança, E né? eu queria fazer uma pergunta. Ai, meu Deus. Quantos rios vocês conhecem em São Paulo? Tietê. Tietê! O Piracicaba! Tietê, E o Sorocaba? O Rio Sorocaba. mas dentro da cidade de São Paulo. Pinheiros. Rio Pinheiros, Rio Tietê. Dentro da cidade Eu de sei São Tietê. Paulo? Dentro da Dentro da cidade de São cidade? Paulo. Uma piscina? Uma... Ai, gente, eu não sei. Não é? Eu só sei Tietê, que tá Tem Enfim. bastante, lindíssimo. não tem?
Ou mas não? a gente consegue ver esses dois rios. Cadê o resto dos rios? Só tem dois? Subterrâneo, Que gente. É subterrâneo. Gente! Então, quando a gente pensa em água superficial e subsuperficial, aí a bacia hidrográfica começa a fazer mais sentido ainda. Porque para onde que essa água toda tá indo, entendeu? Tipo, quando chove em São Paulo, cadê os coletores de água? Tipo, boca de Pra onde lobo, que tá bueiro, indo? pra onde E que tá parece indo, que, entendeu? tipo, E só choveu, vai. tá caindo toral, e fica por isso. Tipo, É, ninguém pensa, tipo, exatamente. gente, pra onde essa água está indo? Então, tipo, entendeu? nas soluções possíveis que a gente tem aqui no Brasil é implantar um projeto de cidades esponja, fazer com que mais áreas verdes sejam, né, instaladas nas cidades e direcionando a água mais para as áreas verdes possíveis. Uma outra solução, assim, nossa, é muito difícil acontecer isso, mas enfim, só acontece em caso de contenção mesmo, isso que é ruim, né? Uma outra solução seria mover as pessoas que estão morando em áreas de risco, né? Por exemplo, margem de rio, por exemplo, barranco do lado do rio, por exemplo, a vertente ali do lado do rio, para um lugar mais seguro, que vai envolver uma baita mobilização do poder público. E não só do poder público, mas um baita poder econômico aí para mudar tudo isso. E aí o que está acontecendo nas cidades? As pessoas não estão tendo mais espaço para comprar, por exemplo, espaço e nem dinheiro para comprar um terreno, por exemplo, né? Então a pessoa vai optar sempre pelo que cabe no bolso dela. Então o que vai caber no bolso dela? Um apartamento, porque a cidade está se verticalizando cada vez mais. Mas o que mais cabe assim? Eu não quero morar em apartamento, por exemplo. O que mais cabe? Tem um terreno ali em tal lugar e tal. De vez em quando tem umas enchentes assim, mas dá para resolver, entendeu? E aí isso começa também a fazer sentido quando a gente fala de segregação espacial, porque o espaço tem valor, né? Então, tipo, quem que está mais vulnerável a tudo isso? A população que não tem acesso a comprar uma casa, um terreno, enfim, um lugar que tenha mais qualidade de vida para ela, por exemplo. Então, E daí vem outro aspecto humano da geografia, que Exatamente. você pensa em bacia hidrográfica, não, só a bacia, não. Você acha que esse efeito, assim, as enchentes, as inundações, a segregação que você disse dessas casas, enfim, você acha que elas são os fatores que mais prejudicam as bacias hidrográficas no Brasil? Ou no Brasil, sim. E tem um outro fator também que é a poluição, né? A gente não pode desconectar o fato de que a bacia ela também leva lixo para a bacia, basicamente. Então a gente tem um nível de saneamento básico no Brasil ainda muito baixo para o que ele deveria ser. Eu não me lembro muito bem o dado, mas chega a nível... Eu não sei nem se chega a 50%, não me lembro bem desse dado. Enfim. E aí, para onde que está indo grande parte do esgoto? Por que quando você vai para São Paulo, por exemplo, você sente aquele cheiro gostoso do Rio Tietê, sabe? Entra dentro do carro. Sabe quando você passa, Imagina. tipo... Eu não tô falando... Não é só o Rio Tietê, basicamente. Estou dando um exemplo mais claro possível Mais pra gente clássico que é também, daqui. né? É mais Sim. clássico. Eu moro em Tatuí, né? Minha cidade ela tem um rio principal, que é o Rio Tatuí, que nem passa assim no centro da cidade, passa num bairro mais afastado. E aí tem vários afluentes, assim, vários rios menores que desaguam no rio principal. Que esse é o caminho da água, né? Ela nasce em um lugar e vai cair em outro lugar. Então ela sempre vai ter um final para onde que ela vai, basicamente. Esses afluentes que cortam ali o centro da minha cidade, por exemplo, tem dia que assim não chove há muito tempo ou acabou de chover que sobe um cheiro desagradável demais, assim, sabe? Eu ia usar um intensificador do desagradável, mas acho que desagradável já é suficiente, sabe? Porque em vários pontos da cidade, assim, comecem a perceber, assim, porque a gente fala em bacia hidrográfica e acho que fica meio muito abstrato também, Fica sabe? tipo uma coisa muito distante. Tipo, Comecem a perceber, assim, tipo, por que o relevo, né, tá influenciando na bacia hidrográfica? Beleza, o relevo é o que vai coletar água. Então, por exemplo, na rua aqui do ângulo de Boituva, por exemplo, né, na unidade 2, a água que cai aqui na rua vai para onde? Vai pra bacia ou vai pra... Ela já tá na bacia, só que ela vai para onde? É aí que você tem que quebrar essa ideia do abstrato de, tipo, a bacia é só o rio. A bacia não é só o rio. O rio é para onde a água vai. A bacia é toda a área no entorno dela. Se você coloca uma coisa para chegar até o rio daqui de cima da rua, essa coisa vai chegar no rio.
Se você polui aqui em cima, entendeu? Vai A água chegar vai no chegar no rio. rio. Não tem Então, como. Então comecem a perceber, assim, principalmente em córregos pequenos, né? Esses rios menores, assim, que não tem uma vazão de água tão grande. Se tiver alguma ocupação mais próxima da margem, se tiver alguma tubulação para o rio, principalmente. Na minha cidade, eu, tipo assim, na minha pesquisa, inclusive, eu evidenciei várias coisas acontecendo em córregos menores, assim, inclusive tirei fotos e tal, se vocês verem lá depois tem várias fotos de tubulações saindo de casa, do lado do rio, assim, E que geralmente a gente e não vê, caindo né? direto no rio. A gente Isso não nunca vê. Então, tipo assim, o que o poder público vai fazer para que isso melhore? A gente vai aplicar multa para essas pessoas que já compraram uma casa numa condição precária e que não tem como se mudar dali, entendeu? Tipo, acho que falta essa empatia também, né? Falta um pouquinho de senso. Cláudio, uma pergunta, mas assim, não pessoal, mas o que o Cláudio acha que seria possível fazer para dar uma melhorada, assim? Porque às vezes a gente pensa, né, nessas coisas distantes, de tipo, vamos fazer aquele negócio de contenção Sim. que você disse, mas é uma coisa que, por exemplo, o Brasil Sim, não tem verba sim. suficiente para fazer isso. Mas o que o Cláudio acha que seria legal, que seria um início legal pra gente O que começar o a fazer? Cláudio faria? Vamos lá. A primeira coisa que, assim, que a gente tem que falar é sobre a educação ambiental que nós brasileiros temos, né? Sim. Então, tipo assim, todas as nossas cidades, elas têm coleta seletiva de lixo? Não. Todas as nossas cidades têm sistema de saneamento básico adequado para todo mundo? Não. Todas as nossas cidades têm sistemas de drenagem urbana, boca de lobo, bueiro e tal, para levar essas águas de uma forma adequada para o rio? Não. Então, de novo, a gente precisa trabalhar com um cenário de contenção mais do que prevenção. O indicado pelos relatórios de mudança climática e reuniões governamentais e tal, tanto a nível estadual, federal ou global, é que as prefeituras, governos estaduais, federais, enfim, todos os tipos de governos possíveis separem muito mais verba a nível de, tipo, trilhões de reais, dependendo do É uma país, coisa bem básica, assim, né, pra começar, para que né? isso aconteça. Mas vamos pensar num cenário, por exemplo, Boituva. Né? Se acontece uma inundação no lugar que está classificado como zona de risco, o que a gente vai fazer? Então, tipo assim, se a gente pensar no cenário de contenção, vamos pensar assim, a gente vai dar um abrigo temporário para essas pessoas. Tá, mas é temporário. O que você vai fazer para conter isso? Existem algumas alternativas da engenharia que com certeza têm grandes consequências também, mas que viabilizam projetos menores para melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram em áreas de risco, por exemplo. Uma delas é o terraceamento do rio, por exemplo. O que seria um terraceamento? Terraceamento é quando você faz uma escadinha, né, na vertente ali do rio, no barranco do rio, para diminuir a velocidade da água. Tá, isso é um ponto. Mas o rio ele precisa ter o mesmo tamanho para que isso seja feito? Não, ele precisa ser um pouquinho expandido. Então, em alguns lugares, isso já não é tão viável assim. Já limitado. Então, a gente trabalha muito com desobstrução dos rios, principalmente. Né? Existem várias obras assim que são feitas na margem do rio, que elas levam cada vez mais sedimento para o rio. Então, o que acontece com o fundo do rio? Se você tinha um fundo do rio assim, agora ele está cheio de sedimento, ele vai ficar assim. O que vai acontecer na hora que chover? Vai inundar cada vez mais. Então, qual que é o projeto principal, assim, um dos mais... Não é tão barato também, né, de fazer. Nada é, né? Que é a desobstrução desse rio. É o desassoreamento dos rios. Que a gente fala assim. A gente ouve muito falar disso, né? O assoreamento até que é uma palavra mais comum, mas o famoso desassoreamento, né? Aí dá tipo até quando você aumenta, quando você retira ali o material do fundo do rio para que ele fique mais fundo. Só que tem um problema também, para onde que vai esse material, entendeu? Então tudo que você vai fazer vai gerar alguma certa consequência. Sempre. Só que o que precisa vir antes de tudo, assim, nesse caso, de tentar solucionar um problema, é ver a qualidade de vida que essas pessoas vão ter nesse processo. Às vezes as pessoas esquecem das pessoas. Exato. Né? A gente tem que pensar no meio ambiente, a gente tem que pensar na preservação de tudo que a gente tem no mundo, aquecimento global, né? Melhora de bacia hidrográfica, sistema de drenagem. Tem.
Só que, o que precisa vir primeiro? Nossa. A nossa vida e a vida das pessoas que estão mais sofrendo. A gente Qualidade de quer vida, né? mudança, a gente pensa no meio ambiente para trazer uma vida melhor pra gente, Exato. sendo que pra ter essa mudança, provavelmente alguém vai ter que sofrer, e mesmo não tendo essa mudança, já tem gente sofrendo, então, tipo assim, é um dilema tão grande, porque... sabe aquela hora que você, tipo, tá com um problema tão grande que você não sabe por onde começar, o que fazer, que Sim. todas as alternativas parecem ruins? Sim. Que é uma coisa que você tem que escolher a opção menos pior, menos dolorosa, não a melhor. Sim. É uma coisa triste, né, gente? Eu acho triste. É triste. Eu gosto muito de pensar na imagem de um laguinho, assim, sabe? Fazer uma análise super... Nossa, análise, sabe? A imagem de um laguinho, assim. Porque a gente tem muito pensamento, fazendo só um link agora, a gente tem muito pensamento de que se a gente começar a fazer algo que melhore o planeta, por exemplo, usar produtos mais biodegradáveis, por exemplo, usar menos combustível fóssil no carro, começar a usar etanol só e tal, a gente pensa que se a gente fizer isso, não vai ter um impacto tão grande quanto a indústria deixar de fazer isso, né? Só que pensa comigo, vamos lá. Pensa que isso aqui é um laguinho, certo? O logo do ângulo de Boituva aqui é um laguinho, É um certo? laguinho, até É um tá laguinho com uma bem estética azul, assim, né? Um azul, uma bem, azul, mas não bem uma coisa perfeito. assim, leão, né? E, tal. É um lago. E aí você joga uma pedrinha no lago, joga uma pedrinha, tá? Beleza, jogou uma pedrinha. Essa pedrinha, ela vai causar algum tipo de movimento no lago? Vai. A água vai começar a se ondular, ele dá uma ondulada até chegar esse movimento até o final do lago. E se cada um de nós jogássemos cada vez mais pedrinhas nesse lago? Nossa, que profundo. Perfeito. Profundo, né? Tão profundo que eu achei até petróleo. Meu Deus do céu. Piada. Amei. Enfim, Nossa, ali é muito tempo de aula. É muito inteligência que o menino muito, das férias. ele sente a é um presença. nível assim, É um nível sabe? tão alto, assim, de Tipo, piadas, Praça é Nossa, assim. sabe? É genial. Genial. Enfim, e aí o que eu quero dizer é, a gente não pode pensar só que se a indústria parar, isso vai acabar. Né? Todos os problemas vão ser solucionados, a gente vai cortar todas as emissões, Que vai isso sumir vai assim ser tudo do nada, maravilhoso. vai voltar o que era A gente não pode antes. esperar só a indústria fazer. Quem tem o poder de pressionar tudo isso? A população. O mercado reage de acordo com o consumidor. É a mesma coisa. Por que o mercado wellness, a vida fitness e tal, tem ficado cada vez mais popular hoje em dia no Brasil e no mundo? Tá todo mundo consumindo vida fitness. Eu tô tentando emagrecer, gente. Então, tipo assim, por que um monte de gente tá usando Monjaro agora, por exemplo, né? Por que um monte de gente tá usando Monjaro? Isso se popularizou tanto que tem até um mercado clandestino em volta disso. Ah, que bacana. Legal, né? Mas sim, Enfim, mas isso o que eu tô querendo dizer é que as pequenas mudanças influenciam nas grandes mudanças. Sim. Então, tipo assim, a gente não pode perder a esperança também e dizer, não vou Jogar fazer tudo pro mesmo, alto e falar, não vai porque mudar, não vai então mudar não vou. nada. Tipo, eu, Porque é a né? iniciativa que muda, né? Exatamente. O começar é a diferença. Exatamente. Sair Começar a do normal, diferença. sair do... Então, por que eu falei no começo sobre educação ambiental? Porque a gente precisa mudar o modo como a gente vê a integração do mundo na nossa frente. Então, por exemplo, se você contribui para que você use cada vez mais combustível fóssil no seu carro, gasolina, diesel, enfim, você está ajudando um sistema muito maior do que esse. A mesma coisa funciona, por exemplo, quando a gente vai pressionar alguém que tem uma influência política muito grande, por exemplo, para fazer alguma mudança na cidade. Você tem essa voz ativa que vai atingir toda a área? Não. Quem tem mais voz ativa que vai atingir toda aquela área ali naquela região, por exemplo. Só que quem que vai pressionar essa galera? A gente. População. Volta pro lago, as pedrinhas, né? Pedrinha pula aqui E a gente tal. precisa de noção disso, a gente precisa de estudo. E é uma coisa Exatamente. que, sem isso, sem a gente conhecer, não vai ter como a gente resolver. E como Exato. você disse que é a população que pressiona as pessoas, né, as pessoas com maior poder, assim, que podem fazer isso, como é que a população vai reivindicar isso, sendo que tem gente que não sabe o que é uma bacia hidrográfica, não sabe o que é
acontece, não sabe pra onde a chuva vai. Por isso que a gente tem que começar pela educação ambiental. Então, eu acho que, tipo, a gente tava... É uma coisa que eu sempre falo. A gente quer ficar no número... A gente quer ficar positivo, mas a gente tem que primeiro chegar no zero, né? Que a gente tá no meio negativo, tem que chegar no zero pra depois ficar no positivo. Aí Pois é. Pra daí vocês terem uma começar. ideia, assim, sobre gases de efeito estufa, enfim, gás carbônico, principalmente. O gás carbônico, mesmo se a gente cortasse todas as nossas emissões até 2050, a gente ainda teria efeitos por pelo menos mais 300 anos. 300? Pelo menos. 300. E aí tem um outro agravante que começou a ser discutido há uns 10, 20 anos atrás, que são os gases metano emitidos por bois. Consumo de carne. Nosso querido agro. Então, né, gente? Mas A é gente tem um muita dado, coisa, né? a gente tem um dado preocupante sobre isso, que assim, é preocupante, mas a gente tem que mudar o padrão de consumo também. Em comparação com o gás carbônico, o gás metano ele é 28 vezes, 20 e tantas vezes, enfim, não sei se exatamente é isso, mas mais de 20 vezes mais eficiente do que o gás carbônico na conservação de calor na atmosfera. Então, Sim, no Brasil, por interessante. exemplo, a gente tem pelo menos mais do que um gado por pessoa. E a gente tem... E como que eles emitem esses gases, né? Antes, quando se começou a estudar isso, a galera falava, é o peido da vaca que vai gerar metano, né? Falava, o peido da vaca e tal. Mas hoje a gente sabe que esses gases metano, eles saem a partir do movimento de ruminação do gato. O que é os Isso eu sei, ruminantes, eu né? sei. Você sabe, explica aí pra nós. Eu sei mais ou menos porque a minha mãe, ela fez agronomia. E daí ela estudava isso. Daí ela sempre fala que é quando volta pro estômago, daí coisa e volta pra boca de novo, daí exatamente. volta e fica um ciclo. Aí nesse assim. processo que ele fica mastigando e tal, esse metano fica sendo amiga. liberado Poxa, pra ele atmosfera. come e volta? E volta, daí porque ele ele mastiga de novo. mastiga grama. Você nunca ouviu a expressão de quando a pessoa tá demorando muito a mastigar, fala assim, a pessoa tá ruminando a comida e já foi, voltou, já foi, voltou mil Caraca, eu não vezes. fazia Porque ideia. a partição do estômago deles é diferente do nosso. Não sei explicar o porquê, mas assim, Mas ele vai e enfim. volta. Ele vai e volta. Alô, Luiz Mania? Luiz, pode me responder, por favor? Porque assim, as vacas, né, os bois fazem isso, mas as feras não fazem, né? E aí a gente não que- tem como saber muito que a gente é mais fera, evoluído. a gente não é boi. Não tem como a gente ter esse conhecimento aprofundado. E aí qual que é a diferença? O gás carbônico ele tem um tempo na atmosfera de 300 até 1000 anos na atmosfera. Então a gente está desenterrando todo o nosso carbono que estava lá no fundo da Terra, o petróleo, o carvão, enfim, tudo isso e está jogando para a atmosfera, junto com o metano que está sendo produzido pelas vacas. Só que o metano ele dura cerca de 10 a 12 anos. Mas a gente tem mais metano ou a gente tem mais... Mais gás carbônico. Ah, tá. Só que o metano ele é 28 vezes mais potente do que o gás carbônico. Então, assim, uma coisa equilibrada. é uma assim. das justificativas para o surgimento daquela campanha de segunda sem carne. Vocês já ouviram falar? sim, já Pelo ouvi menos falar. você fazer um dia na sua semana sem comer carne. Tipo assim, eu não preciso parar de comer carne totalmente. Tipo, adoro churrasco, inclusive. Então, tipo, Eu tô falando aqui, adorando água na boca. enfim, né? Mas você não precisa parar de comer carne para causar um impacto na indústria de fornecimento da carne, né? Tem que dar uma boa É o reduzida. Tem que dar uma reduzida. mudar o Mas ritmo, né, gente, que a volta gente pro fala. lago de novo. Gente, Pedrinha tá no voltando mar. sempre Agora a pro gente vai lago. ter que jogar bola, Eu eu entendi. Joga a pedra. Ô, Cláudio, agora falando... Eu sei que você estava com um pouquinho de receio deste momento, mas falando um pouco mais sobre você, né? Agora a gente tá falando de bacia, a gente não quer mais falar de bacia, a gente quer falar de você. Tá bom. Como que você acha que o estudo que você fez no seu mestrado, tanto o que você estudou, o que você aprendeu, tipo, o que você passou a conhecer, as pessoas que você conviveu, o que você acha que o seu mestrado pode ensinar pra você sobre o ambiente, sobre o meio ambiente? Porque, tipo assim, a nossa vida são várias etapas, né? A gente aprende uma coisa sim. na escola, daí depois no fundamental, no ensino médio e no mestrado. Qual a visão que você teve? Você Eu mudou, acho que eu vou começar bem simples, assim. Ou não Eu teve acho que visão nenhuma? Tipo, Não, você só eu acho que ficou, mesma coisa. Isso daí, Enfim,
eu sempre fui uma pessoa, assim, que teve muito medo de coisas novas, assim. Começar bem simples, assim, né? Eu sempre tive muito medo de coisas novas, assim. Então, tipo, quando eu tava no ensino médio, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer da vida, por exemplo. E aí eu me inscrevi para diversos cursos, assim. Um deles era produção fonográfica, o outro era ciência da computação. O que é isso? Som. De som, que é fono. tipo regulagem de Nossa. microfone. Nossa, e que tal. A técnica, os nossos técnicos do... Aí, do- ó, exatamente. Sim, Tem uma graduação tá vendo? de Menino da série produção. lá em tudo. Pois é. Tem uma graduação de produção fonográfica na FATEC de Tatuí, inclusive. Ai, que Aqui do legal. ladinho. E aí eu me inscrevi para produção fonográfica, me inscrevi para ciência da computação. Nossa, Uma coisa Inclusive que uma coisa- cursei uma semana de ciência da computação. Nossa. E aí depois eu coloquei como segunda opção geografia. Porque eu sempre gostei de geografia no ensino médio. Tipo assim, isso identificou o meu pensamento de que, eu vou ter que dar aula depois, como uma pessoa com muito medo vai poder dar aula depois, entendeu? Lógico que não, eu caí de paraquedas, assim, sabe? Mas, como eu falei aquela hora, eu meio que me apaixonei, assim, pela graduação, né? E aí, quando eu entrei no mestrado, eu tinha uma visão do mestrado que eu deixei de ter depois que eu terminei o mestrado. Que pra mim foi um processo, assim, muito dolorido, o mestrado inteiro, porque eu fiz trabalhando. Então, tipo, eu tinha começado a dar aula, fazia, o quê? 1 ano, mais ou menos, eu entrei no mestrado. E aí os horários de quem entra, assim, cai de paraquedas na escola, sempre aquele que entra fica muito bagunçado, assim, os horários, né? Tipo, sempre tem aula à tarde, aula de manhã, enfim. E isso vai impactar no quanto eu podia estar nas aulas do mestrado também. Consegui terminar as aulas no último período possível, assim, estendia até quando não dava mais. E aí eu notei que no mestrado eu poderia ser alguém que não precisava ter tanto medo assim. Porque tudo que eu tinha aprendido até então fez muito mais sentido, né? Acho que no final da graduação, essa transição do final da graduação para o mestrado também. E aí eu comecei a entender que tudo aquilo que eu tinha visto na teoria, minha vida inteira, fez sentido. Então fez tipo assim, Uma coisa essencial pra entendeu? você. Virou uma chave assim, na minha cabeça, sabe? Enfim, a gente se desdobra muito por um pedaço de papel, né, gente? Esse é um grande problema aí, mas que também se torna uma grande solução, às vezes, né? Que legal. Às vezes não, sempre para melhora da vida e tal. Então estudem, por favor, estudem. Estudem crianças. É importante, Estudem. às vezes. Então, tipo, quando eu entrei no mestrado, a minha concepção de tudo aquilo que eu tinha aprendido já foi se aprofundando cada vez mais. Porque na geografia, eu achei isso uma coisa mais legal, assim, do curso de geografia. A gente faz muito trabalho de campo. Então, Ah, tipo, eu ia perguntar se vocês saem muito ou se só ficam, tipo, teorias. Tipo, quando a gente tinha, né, eu estudei em universidade pública numa época em que estavam tendo muitos cortes aí na universidade, né? De verba, principalmente. E aí, antes, quando o curso começou aqui em Sorocaba, na UFSCar de Sorocaba, existiam muito mais projetos de trabalho de campo porque eram financiados pela verba, né, do Estado. Do Estado não, né? Federal, porque é federal, basicamente. E aí, conforme essas verbas foram sendo cortadas ao longo do tempo, assim, a gente teve uma redução. Mas ainda assim, a gente sai bastante, pelo menos uma vez em cada ano da graduação. Na licenciatura são 4 anos, então a gente faz pelo menos 4 campos. Até mais do que um por ano. Que eu lembro que a gente fez. O primeiro deles foi a Fazenda Ipanema, aqui em Iperó. Eu queria muito ir lá. Você nunca foi? Você me recomenda? Recomendo muito. Tem uma diversidade paisagística, assim, gigantesca, uma relevância histórica aqui na nossa região, gigantesca. Tem assim. vaca e boi? Se tiver, eu não vou. Tem medo? Você tem Não, medo? tô falando. Ah, tá, né? Eu sei que a gente tá falando. De sei. Tem uma história muito, muito ligada ao período regencial no Brasil, né? Então, tem uma porta lá que foi moldada e tal, com o nome de Dom João II, se não me engano. Enfim. Entendi. Casa das Armas, Guerra do Paraguai, tem toda uma questão assim também, porque era a primeira fazenda de fundição de ferro no Brasil. Então, muito importante também para analisar o contexto geográfico aqui da região também, né? Então, você acha que durante esse período dessa graduação, desses seus estudos, enfim, quando que foi a hora que mais te motivou a continuar estudando essa geomorfologia, as bacias, toda essa parte ambiental? Você acha que teve um momento de virar chave ou foi o processo, por exemplo? Eu acho que o momento em que a gente está vivendo.
porque a gente está vivendo um momento em que muita gente tem acesso à informação E e desinformação também. Só que esse acesso à informação, para mim, foi um facilitador, assim, sabe? Porque eu nunca tive tanto acesso assim, à informação quanto eu tenho hoje, por exemplo. Então, para mim, estudar foi algo super privilegiado, assim, sabe? Que eu corri atrás a minha vida inteira, basicamente. Então, esse aprofundamento disso tudo que eu aprendi durante a minha vida foi, assim, algo surreal durante a graduação e o mestrado que me fez conhecer coisas que eu não conhecia. Tem uma música do Caetano Veloso, olha, lembrei agora do Caetano Veloso. Então, a música do Caetano Veloso se chama Índios, se eu não me engano. Eu sei. E aí tem uma parte da música que ele fala assim, nada é tão incrível como descobrir algo que já estava descoberto há muito tempo atrás. Algo parecido com isso. Depois dá uma, né? Então, Cara, pesquisa aí pra nós depois, tá? Por favor. Pede pro editor colocar aí. Editor, coloca aí, enfim. Coloca aí, Trecho por da favor. música Caetano Veloso e Índios. onde você tá? quer que coloque? Não, Aqui? tá Nossa, certo. editor. meio aqui, ó. Não, ele vai No meio, conseguir, no meio. ó. No meio. Gente, na TV, a Na gente TV. tem. Enfim, isso eu acho que foi assim, ó, olha a TV. Põe Caetano Veloso Mas ao depois, vivo. coloca na edição depois. Na hora de Coloca na editar, você edição coloca. depois, É. não tem problema. Eu acho que só um trecho, né? Não a música em si, Não. mas a letra. Tudo bem A colocar a voz. letra? Nossa. É como Sim. um tudo poema, bem. né, gente? É. A gente não vai roubar a música, a gente vai dar os créditos. Exatamente, Vai dar os né? créditos. E, inclusive, tipo, Não foi eu o lembrei Caetano. dela assim no final da minha escrita do TCC. E aí eu coloquei ela na como chama aquela partezinha do começo do arquivo lá? Eu não sei, nunca fiz TCC. Não sei. Introdução. Introdução. Epígrafe? Tese. Enfim, uma bibliografia. partezinha lá e tal. Epílogo. Acho que é. Não lembro bem. E aí eu coloquei esse trecho da música lá, porque foi algo que fez muito sentido, assim, pra mim. Porque eu tava descobrindo algo que já foi descoberto há muito tempo. Ai, que fofo. Que bonito. Então, tipo, pra mim fez o maior sentido do mundo, assim. Pra mim o acesso à informação e à educação tipo assim, foi essencial na minha vida pra que eu me tornasse quem eu sou hoje. Então, tipo, o contexto ambiental, assim, da coisa, com relação ao aprofundamento de tudo isso que eu já tinha visto, na graduação foi muito maior ainda por conta dos trabalhos de campo. Então, como eu falei, na graduação a gente faz muitos trabalhos de campo, né? Pelo menos um por ano. Flona, né? Fazenda Nacional de Ipanema, Praia Grande, Serra da Canastra, enfim. E aí, durante o mestrado, como eu fiz um mestrado mais focado em geografia física, eu fui mais pro lado de comprovar que tudo aquilo que eu estava escrevendo era verdade. É verdade. Então, tipo, na geomorfologia a gente estuda a evolução da paisagem até o momento atual. E um consenso que se tem hoje em dia, por exemplo, é que a gente entrou num novo período, né, da história geológica, que é o Antropoceno. Né, naquela tabela de eras geológicas, vocês lembram disso? Nossa. A tabela, a temida eu lembro. tabela Nossa de eras senhora. Eu nunca geológicas, soube, enfim, de mas... períodos, enfim. Nem eu decorei, inclusive, tá? Ai, que bom são saber que a muitos gente não é períodos, né? útil. Então, o que a gente precisa saber é que atualmente a gente está no Holoceno. E aí existe um período do Holoceno chamado Quaternário. Ah, isso eu sei. Quaternário Quer dizer, é o não, eu período, já ouvi falar. Eu já ouvi falar. Exato. É o período em que a gente está. Há 2,5 milhões de anos, basicamente. Cláudio. E aí... Não, eu ia fazer uma pergunta, mas pode. Não, deixa eu só terminar. Eu ia fazer uma pergunta. E aí um consenso é que a gente, enquanto ser humano, alterou tanto o planeta que a gente está entrando num novo período chamado Antropoceno. Dentro Antropologia, do período dentro que a do gente... período do Holoceno. Ah, então é tipo uma basicamente. bonequinha russa, vai saindo os Isso, exatamente. É sério? É sério. Se vocês... Nossa. Editor, coloca na tela, por favor, Ah, tabela... bonequinha russa, por Ó, favor. Tá tabela cronoestratigráfica internacional. Coloca aqui. E depois Coloca aqui, ó, coloca uma coloca aqui. boneca Por russa favor. do lado, por É, favor. E é pra colocar, por favor. E é pra Por favor, colocar, eu vou por ver favor. depois. Que vocês vão ver que tem uma divisão assim entre éon, era, período, enfim, toda essa separação, assim, se vocês vão lembrar. Sabe quando você resgata na memória, assim? Isso, exato.
E aí a gente, né, a geomorfologia trouxe essa coisa de tentar comprovar e com certeza comprovar nos últimos 50 anos de que a gente está mudando sim a paisagem de todas as formas possíveis, entendeu? E isso me cativou muito. Então é o que me motivou muito assim a aprofundar a pesquisa, porque eu comecei com isso lá na graduação. Aí eu fui para o TCC e depois desenvolvi mais o mestrado. Só que eu usei limites territoriais diferentes. Primeiro eu fui para o município. Aí depois eu entrei na bacia hidrográfica. Então foi principalmente algo durante a sua graduação ali. Isso, né? Acho que a geografia em si. Teve um programa lá que você fez, não foi tipo Futuro? Durante o início do mestrado eu participava de um programa social da UFSCar que chamava Programa Futuro Cientista. Ai, que legal. Que é um programa financiado e tal pelo governo estadual, federal, enfim, que se estende aos municípios. Qual que é o princípio do futuro cientista? Levar ciência e educação de qualidade e acesso à informação para crianças em escolas periféricas. Então a gente meio que adotava, né, a gente usava esse termo, adotar um aluno, a gente adotava um aluno para desenvolver um projeto científico com ele e levar esse projeto científico para a faculdade num evento do programa. Que legal. Então a gente ficava o ano inteiro trabalhando com um grupo de crianças, em cada grupo tinha 3, 4 integrantes, assim, até 6, se não me engano, para desenvolver um projeto científico, tipo feira de ciências, assim, sabe? Para levar essas crianças para a universidade no final do ano, num projeto, para os professores da universidade avaliar os projetos para essas crianças. Nossa. Então, se você olhar as fotos no site do programa, assim, tem foto tipo, de um cara pós-doutor, enfim, professor do curso de física da UFSCar e tal, analisando um projeto de construção de drone com impressora 3D, assim, sabe? Se voluntariou. Que, tipo, a prefeitura disponibilizou uma impressora e tal, só que lá. E aí, o moleque tava assim, tipo, de sorriso de orelha a ele, né? assim, só que nervosíssimo, assim, apresentando, sabe? Então foi algo que... geografia é só pedra. Só rocha, é pedra. Só pedra, rocha. Bacia hidrográfica não é. Então, gente, estamos chegando no final, na verdade já chegamos. Gente, Depois de muitas informações de mestre, muitas Diferença em Nem eu gosto Não, disso. mas eu é sério, gosto Cláudio, eu disso. aprendi muita coisa, aquelas palavras demais. super difíceis lá que você Obrigado. disse. Nossa, De verdade. repertório rico agora. Arrasou. Eu acho que existe uma coisa assim, eu nunca paro de falar, né? Coisa feia, né? Você é o convidado. Imagina, Existe Você tem que falar, Cláudio. Eu acho que, tipo, das pessoas que conseguiram aumentar, assim, a carreira, iniciar a carreira acadêmica, assim, tem muito uma coisa de própria sabotagem, assim, de você achar que você não é bom o suficiente para estar ali. Eu acho que não só na carreira acadêmica, mas em todas as profissões, em todas né? as áreas, eu acho, da Em todas vida, as né? áreas da vida, assim. E eu sempre achei, assim, que eu não teria capacidade para fazer tudo isso que eu fiz até o momento. Então, tipo, isso remete um pouco ao fato de, tipo, eu não gostar de ser chamado de mestre, por exemplo, porque me parece muito mestre a gente Yoda, chamando desde o início do mestre episódio. Pensei que era, tipo, cerimônias, entendeu? Pensei que era, eu sou modesto. Não. Longe disso. Quer dizer, também, né? Tem que ser modesto, humilde, né? Sempre. Longe disso. Uma humildade Mas- sempre, Mas sim. Mas é isso, então. Então é isso, gente. Obrigado Adorei pelo convite. fazer Adorei lisonjeado, podcast assim. com vocês. Gostou? Muito Gostei obrigada. muito, fiquei super lisonjeado Super, de ter sido convidado. Eu fico muito feliz também em ver a evolução de vocês enquanto alunas e Verdade, alunos, né? Você tá dando aula, né? você deu aula pra nós lá quando a gente era Né? pequenininho, Ensino né? fundamental, tipo, vi vocês no 7º ano, 8º, enfim. Acho Foi que no vocês 7º estão ou no aqui foi no 8º quando a 7º e gente- 8º, né? Foi no... A gente era sétimo, a gente foi sétimo. E aí Foi ver legal. vocês assim dirigindo o podcast me dá um orgulho gigantesco. Ai, gente, uma salva de palmas. Ai, muito bom. Cláudio, Parabéns o pra Ninho das vocês. Feras tem um presente pra você com de todo amor e você carinho. merece. Um marca-página pra você marcar os seus livros de Só para os estudos, feras. de Geográficas. bacias hidrográficas. Mas Aqui são os globais. Tá bom. Só os de bacia, os outros você não pode. Tá bom. Exatamente. E você aí de casa, muito obrigada por terem assistido esse episódio. Obrigada, Muito gente. obrigada, de verdade, do coração. Espero que vocês tenham aprendido muito com esse episódio recheado de conteúdo, recheado de coisas que são úteis para vestibular, para a vida, né? A gente discutindo as coisas sociais. E não se inscrevam Não se esqueçam de inscrever, né, no canal do
Colégio Anjos de Boituva. Nos seguir aonde, gente? No Spotify, ouvir a gente. No Instagram, por favor. Arroba Linha das Feras. Vão lá, visitem, ativem o sininho pra vocês sempre souberem dos vídeos. Compartilha, curte. Gente, vai lá no Instagram. O Instagram é uma belezinha, bonitinho. Por Vai lá favor. no. Eu não sei. Deixa seu like. Nos Reels, tem Stories. Tem Reels, Tem. tem Stories. E é claro, gente, se vocês quiserem patrocinar o Ninho das Feras, também há essa possibilidade. Você pode aqui Paga nós. patrocinar a propagação de tanto conhecimento Cultura. aqui, né, gente? Tanta cultura, né? Cultura, Se vocês repertório. quiserem, entrem lá no Instagram do Ninho das Feras e contatem o marketing, que vocês vão saber das nossas propostas, galera. É isso, gente. Bem, muito obrigado, Então é gente. isso, Vocês galera. são uns lindos. Muito A obrigado. gente agradece. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Beijo. Um beijo Coraçãozinho. pra vocês e até a próxima. Eu preciso fazer alguma saída, né? Uma saída triunfal? Uma saída triunfal? Não vai ter saída triunfal. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Esperança, gente. Esperança. Tenham esperança na humanidade, Na tenham humanidade, esperança. por favor. Esperança Estamos que a gente vai precisando. mudar tudo isso e a gente não vai sofrer com tanto calor assim. Não, a gente Não, não vai morrer. esperança. Sofreremos, mas esperamos sofrer menos. É isso, gente. Para Um de beijo pra comer vocês. vacas. Tchau.